Olá a todos. Hoje é dia 23 de nove de 2024 e hoje, excepcionalmente, eu estou fazendo a gravação desse vídeo durante o dia. Infelizmente, não pude fazer à noite, como de costume. E o tema que nós vamos abordar é a arguição do descumprimento de preceito fundamental, ADPF 787, apresentada em 2021 pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Então vamos lá, senhores. Durante as eleições presidenciais de 2017, 2018, muito se falou que era notícia falsa, que era fake news, que o Partido dos Trabalhadores, que o PSOL, que a esquerda brasileira como um todo, tem como meta destruir o conceito de família, papai, mamãe, filhos. E diziam que essa meta da esquerda era mentirosa, que isso tudo era uma fantasia, a questão de linguagem neutra, de banheiro, que era tudo uma fantasia. Pois bem, em 2021, o Partido dos Trabalhadores entra com a DPF 787. Peço que vocês pesquisem, está aí na tela, a tela do STF que está tratando do tema. E duas questões são abordadas nessa DPF 787. A primeira diz respeito às dificuldades enfrentadas por pessoas trans no acesso a consultas e tratamentos médicos no SUS. A ação aponta que homens trans com nome social retificado, mas que conservam o aparelho reprodutor feminino, enfrentam obstáculos para obter consultas ginecológicas e obstétricas. De modo similar, mulheres trans relatam dificuldades de acesso a especialidades como urologia e proctologia. Essas situações, segundo o PT, violam preceitos fundamentais como o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana e a igualdade. Então vamos lá. Aqui no canal nós temos um vídeo tratando da questão LGBT. Vai estar na descrição, na parte de baixo do vídeo. Eu peço que, se você assistir esse vídeo, assista esse outro também. E as pessoas gays, lésbicas, travestis, transexuais e essa miríade de nomes que existem agora, elas pagam impostos. E dentro da regra falsa do jogo constitucional brasileiro, elas têm direito a ser pessimamente atendidas no SUS, como qualquer indivíduo hétero. Vejam, né? Como o péssimo atendimento é democrático, ele não faz discriminação por preferência sexual, por religião, por nada. E esses indivíduos têm o direito, sim, de ser atendidos no SUS porque estão pagando impostos. Estão contribuindo para manter essa máquina, esse leviatã gigantesco, essa máquina pérfida. Então eles vão lá e vão ser pessimamente atendidos como todo e qualquer cidadão brasileiro. E chegando lá, creio eu que deva ser muito constrangedor para uma pessoa que está com aparência feminina ser chamada por um nome masculino. Então, sim, tem que ser chamada pelo nome social. Nenhum problema quanto a isso. Lógico e evidente que a realidade objetiva se impõe ante a subjetividade do indivíduo. Então, como diz aqui, a ação aponta que homens trans com nome social retificado, ou seja, a subjetividade está prevalecendo, mas que conservam o aparelho reprodutor feminino, lógico, vão precisar de médico que trate de um organismo biologicamente feminino. Ora, mas é óbvio, a realidade objetiva não está nem aí para a nossa subjetividade. Eu, por exemplo, não sei se os senhores repararam, eu sou careca. E não adianta eu colocar uma peruca ou me identificar como cabeludo. Eu vou continuar sendo careca, a menos que eu recorra à ciência e faça algum procedimento de implante. É parte da vida. Pessoas que nasceram com nanismo vão morrer dessa maneira, não tem jeito, infelizmente.
Então a realidade objetiva, ela é o que é, e ela não se curva às nossas subjetividades. Quando a realidade objetiva pode ser mascarada pela ciência, excelente, vá lá e faça uso dela. O grande problema está aqui da seguinte maneira. O segundo aspecto, que ganhou destaque no julgamento recente pela mídia, refere-se à terminologia utilizada na declaração de nascido vivo. A discussão centra-se na adequação dos termos mãe e pai em um contexto que inclui genitores transgênero, especialmente homens trans que podem gestar. Gente, aí nós chegamos naquela questão da imposição. Você tem uma subjetividade, tem todo o direito de ser respeitado na sua subjetividade, desde que não esteja gerando externalidades indesejadas aos demais. Ou seja, você tem uma subjetividade, você está custeando pecuniariamente a sua subjetividade, não está trazendo consequências indesejadas para ninguém, problema seu. Problema seu. A grande questão é quando você tem uma subjetividade, seja ela qual for, e você tenta impor a sua subjetividade aos demais membros da sociedade, tanto em termos de costume, quanto em termos de dinheiro pecuniário. Ou seja, o indivíduo que não concorda em nada com a pauta LGBTQIAP+, eu não sei o nome todo, ele é obrigado a custear as demandas desse público. E isso está errado. A partir do momento que todos da sociedade estão custeando um determinado grupo através dos seus impostos, todos vão ter o direito de opinar, porque todos estão pagando impostos. Se você não quer ninguém opinando, faça suas coisas com seu próprio dinheiro. E aí, realmente, ninguém tem nada a ver com isso. Aqui é um ponto central e neurálgico. Então, quando você tenta fazer com que a maior parte da sociedade não possa usar o termo mãe e pai, porque uma parcela ínfima subjetivamente se sente ofendida, eu não entendo a lógica e a razão disso. Ora, coloque lá papai, mamãe e o outro termo que o indivíduo achar por bem ter. Simples assim. Mas não, você quer proibir toda a sociedade de permanecer utilizando uma nomenclatura que está aí desde o início dos tempos, porque uma parcela ínfima sente-se incomodada, se é que se sente, porque isso é coisa do Partido dos Trabalhadores. A pergunta que eu me faço é a seguinte: se o travesti ou a travesti, se o homem trans, se a mulher trans, que vive o dia a dia, a labuta como qualquer cidadão brasileiro, nas comunidades, nas favelas, gente comum, se eles agora estão realmente preocupados com essa demanda. Não estou falando aqueles grupos militantes e organizados, que têm todo o direito de existir e é bom que existam, para que possam lutar pela fazer prosélito da sua causa. Isso é liberdade. Mas eu me pergunto, será que essas figuras realmente estão agora nesse momento pensando sobre isso? Ah, mas eles não estão tendo acesso ao SUS. Gente, 300 milhões de brasileiros agora não estão tendo acesso devido ao SUS, estão morrendo em fila do SUS. Infelizmente, como eu disse no início do vídeo, o péssimo atendimento é democrático, ele não faz discriminação de pessoas, ele atende, ele pega todo mundo. Vamos ver uma outra questão aqui. Na sessão plenária de 18 de setembro de 2024, os ministros do STF se dividiram quanto à melhor forma de abordar a questão do DNV, a Declaração de Nascido Vivo. Enquanto alguns, como André Mendonça e Nunes Marques, defendem a manutenção dos termos tradicionais mãe e pai, lógico, outros, como Edson Fachin, argumentaram por uma terminologia mais inclusiva. Olha o problema. Como parturiente ou genitor e genitora. Senhores, se você quer ser chamado de parturiente, genitor ou genitora, que tenha essa opção para você. Afinal de contas, você é um pagador de impostos.
mas deixe lá o papai e a mamãe. Por que tem que tirar o papai e a mamãe? Então vejam bem, o pensamento, os comunistas, socialistas, o que você quiser chamar, a galera mais à esquerda, durante muitas décadas eles tentaram um domínio da sociedade pelo viés econômico e não conseguiram, porque o planilhamento social é fadado ao fracasso, não dá certo. Não dá certo. Aí você tem uma coisa que é a social-democracia, que o próprio nome é uma contradição em si mesmo. E aí, vendo que a parte econômica não funcionou, partiram para as questões identitárias, climáticas. E lógico e evidente que também não vai dar certo. Por um motivo simples, a realidade objetiva, o mundo como ele é duro e não se dobra às nossas subjetividades. Não importa o quanto eu me identifique como uma mulher. A realidade objetiva é que cada célula do meu corpo, cada mínima parte do meu corpo, é de um homem. E para poder me passar, me parecer, ficar semelhante a uma mulher, eu vou ter que passar a vida inteira me impregnando de determinadas substâncias para mascarar a realidade daquilo que eu sou. Porém, eu tenho que ter todo o direito do mundo de fazer isso, desde que eu não gere externalidades indesejadas aos demais. E tenho que ter todo o direito do mundo, se assim desejar, de ser tratado da maneira que eu bem entender que deva ser tratado. E quem não quiser me tratar daquela maneira, simplesmente não se dirige a mim. Então aqui está uma coisa muito simples: liberdade. Escolha. Exemplo: você tem um comércio e a fundamentação da sua família é cristã. E para o cristianismo, certas práticas e certos hábitos não são permitidos. Então, no seu comércio, digamos que seja de alimento, você não quer vender bebida alcoólica, porque você acha que aquilo vai de encontro com vai contra a sua subjetividade, é um direito seu. No seu comércio, você quer ter o banheiro de homem e mulher, porque ter um banheiro misto, um banheiro para todo mundo, um banheiro trans, sei lá que diabo seria, vai de encontro com a sua subjetividade. Então, se o comércio é seu, se você fez aquilo dali com o seu dinheiro, você tem todo o direito de escolher o público que você quer atender. Só tem um detalhe: tome cuidado quando você escolher um público, porque ao escolher um, você está abrindo mão de outro. Da mesma maneira que no seu comércio você pode querer todo mundo junto e misturado, como tem comércios aqui no Rio de Janeiro, que são destinados ao público LGBT. Estão sempre cheios. Bangu, Guilherme da Silveira, eu sei que tem dois. Estão sempre cheios, é tranquilo. Já fui em um deles com uma amiga minha que é lésbica. Muito bem tratado, tranquilo. Ninguém chegou lá, perguntou o que eu era, o que eu deixava de ser, me comportei com civilidade, como é minha obrigação, comi, paguei a conta, como é minha obrigação, não gerei externalidade indesejada a ninguém e fui embora. Então, é isso que falta aos indivíduos que ancoram a própria existência em subjetividades específicas, que eu não estou entrando aqui no mérito de todas elas, entender: tem a sua subjetividade, não imponha a sua subjetividade a ninguém, faça prosélito da sua subjetividade, respeite o direito dos outros. Mas essa questão de tentar mudar a realidade de todo mundo, lógico e evidente que é uma proposta da esquerda brasileira para acabar com tudo que alicerça a nossa sociedade. E aí você pode ver, por exemplo, o tratamento que a esquerda dá ao governo do presidente Lula, né, do PT, o tratamento que eles dão à propriedade privada. Né? Cada um tire suas próprias conclusões. Aqui, mais embaixo, o ministro Gilmar Mendes, vamos ver aqui como está o resumo até então. Gilmar Mendes é o relator,
Inicialmente votou pela perda do objeto, depois solicitou a suspensão para análise mais profunda. Edson Fachin propõe o uso do termo genitor e genitora como alternativa inclusiva. André Mendonça sugere manter pai e mãe ao lado de parturiente, excelente. Nunes Marques defende a preservação dos termos tradicionais, pai e mãe. Alexandre de Moraes defende a preservação dos termos tradicionais, pai e mãe. E Flávio Dino sugere delegar à autoridade administrativa a criação de um formulário inclusivo. Pois bem, senhores, sugiro que vocês acompanhem o desenrolar desse tema, acompanhem isso com muita atenção, porque começa assim. Daqui a pouco isso vai estar incluído na escola, onde não vai mais poder falar sobre pai e mãe, e em outros setores da sociedade. Tomem muito cuidado com isso, com qualquer pessoa, seja do grupo identitário ou não, que tente te impor subjetividades, e principalmente os custos dessas subjetividades. Que todos vocês tenham um bom dia, que honrem os jovens, ou aqueles que ainda têm, né, vivos, seu papai e a sua mamãe. Se você tem 2 papais, tem 2 mamães, honre-os também e aprendam o conceito de liberdade com responsabilidade. Liberdade pelos próprios atos, pelas próprias escolhas, e a não ficar pesando aos demais, salvo se esse outro, se esses demais voluntariamente aceitarem que você os pese. Tá? Um abraço a todos.